Amém? Muito bem, irmãos, bom dia a todos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Nós vamos ler os versos de 9 a 17. O nosso assunto nessa manhã é sobre a fé, essa pequena palavra que tem grandes significados e que pode operar coisas maravilhosas na sua vida, no nosso meio e também na nossa nação. Romanos capítulo 10, nós vamos ler os versos de 9 a 17. Depois nós vamos dar a definição de fé e vamos ver também sobre a fé comum, a fé salvífica e a fé operante. Então, Romanos 10, versos 9 a 17, acompanhe comigo a leitura. Todo mundo chegou lá? Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Romanos 10, 9 a 17. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos colocar a nossa fé em ação, em primeiro lugar, através da compreensão do que ela significa, e em segundo lugar, ó Deus, que possamos, ao compreender, praticá-la, para a Tua glória, para a nossa edificação, e para sermos esse instrumento transformador onde estivermos. Ó Deus querido, capacita-nos, encha-nos com a fé que precisamos, e renova sobre nós, meu Deus querido, a nossa fé. É o que te pedimos nessa manhã tão bela de domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, vamos definir a palavra fé e vamos dar um exemplo. Fé é crença, ou seja, um conjunto de crenças, naquilo que a gente crê acerca de Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a criação, o homem, as doutrinas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras que falam sobre a criação e tudo mais que vai acontecer desde o início, lá do Gênesis até o final no Apocalipse. Mas também, fé também é confiança. É o confiar em alguém, e no nosso caso, em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Fé também é uma confiança a tal ponto que você se entrega àquela pessoa que você confia. Também nós sabemos que, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós sabemos quem é o nosso Senhor, mais podemos ter a nossa fé acrescida, aumentada. Então, a sua fé será do tamanho do seu conhecimento de Deus e a capacidade que você tem em confiar nele. Por isso, o apóstolo Paulo, aqui no versículo 17, dá essa ênfase tão preciosa, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu me maravilho sempre quando leio as histórias bíblicas, falando de homens como nós, imperfeitos, falhos, miseráveis, pecadores, cheios de problemas, que precisariam fazer o curso de autoconfrontação não só 6 meses, mas a vida toda. Mas esses homens são colocados como heróis da fé, porque eles pararam de confiar em si mesmos, passaram a confiar em Deus. Aí, irmãos, a dimensão é outra, a perspectiva é outra, totalmente diferente. Olha que interessante que é isso daqui. No texto que nós lemos, aparece várias vezes a palavra crer. É o que faz a diferença. É acreditar e é se entregar àquele que pode fazer isso. Bom, talvez a melhor definição de fé nós vamos encontrar na própria Bíblia Sagrada. Avance aí e vá comigo para Hebreus, a Epístola aos Hebreus. Avança aí algumas páginas, vai passando aí algumas cartas e você vai chegar lá em Hebreus capítulo 11,
que é um capítulo maravilhoso que fala justamente desses homens e mulheres que foram heróis da fé. Homens que, ao ouvir o chamado de Deus, aceitaram e viveram por ele de tal maneira que não só impactaram as pessoas que estavam próximas deles, mas impactaram gerações como a nossa no dia de hoje. Então, vamos ver aqui a melhor definição de fé, está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Acompanhe comigo a leitura que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é acreditar naquilo que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer, porque está fundamentado naquele que promete que fará, porque aquele que criou os céus e a terra do nada, esse tem poder para cumprir aquilo que ele prometeu. Basta você crer e confiar nisso. A fé não é um salto no escuro. A fé é um olhar atento àquilo que Deus diz. Mas eu quero então ilustrar essa questão da fé para os irmãos, sobre a história de uma família que morava numa casa de 2 andares, uma família, casal e uns 4, 5 filhos. Eles eram mais animadinhos do que a gente, né? Tinham mais filhos naquela época, né? Tá difícil encontrar pessoas assim, né? Bastante filhos, né? Mas essa família conta a história que tinha 5 filhos. E eles estavam dormindo e houve um incêndio na parte da casa, de baixo, na parte da cozinha, e o fogo começou a consumir a casa toda, e aquela fumaça. Aí os pais acordaram desesperados, e o que os pais que acordam desesperados com a casa pegando fogo fazem? Vão até o quarto dos filhos. Porque tem filho que dorme, irmão, mas nem com incêndio acorda. Você é um desses? Então você está me entendendo, né? O que os pais fazem? Vão atrás dos filhos, é claro. Acordam as crianças e eles disseram o quê? Pega na mão de cada um, para ter certeza que vão descer a família toda para se salvar. Mas sempre tem um irmão, sabe a ovelhinha que se afasta? Um dos filhos soltou a mão por causa do desespero, a fumaça nos olhos, o calor das chamas, soltou a mão e ficou perdido. E o que essa criança fez? Foi para a janela. Ela consegue abrir a janela para ter o ar, mas a casa pegando fogo. Aí lá embaixo, fora da casa, quem estão? Os pais e os outros 4 filhos. O que os pais fazem? 1, 2, 3, está faltando um. Aí aparece a criança na janela, gritando: pai, pai. Aí o pai avista o filho e fala assim: pula, que o papai te pega. Aí a criança diz assim: pai, mas eu não estou te vendo. Aí o que o pai responde? Mas eu estou. Entenderam o que é fé? É quando você pula da janela da casa em chamas, mesmo sem saber o que está acontecendo, sem ver nada, mas na certeza de que Deus está te vendo. Assim como o pai disse: pula porque eu te vejo. O que é importante na fé? É em quem está depositada a fé. Não é o tamanho da sua fé. Aliás, Jesus disse que se for a fé, uma sementinha de um grãozinho de mostarda, na pessoa certa, é que faz toda a diferença. Então, essa é a definição de fé que eu gostaria de dar para os irmãos. Porém, existem 3 tipos de fé: a fé comum ou a natural, e a fé salvífica, né, ou salvadora, e a fé operante que te move em direção a algo que Deus estabeleceu para a sua vida. Bem, fé comum, na teologia, é chamada de assensus, termo latino que se refere ao assentimento intelectual de uma verdade teológica ou aceitação dessa verdade. Embora o conceito bíblico de fé inclua a ideia do assensus, este não pode ser comparado à fé salvadora. Como Tiago observa, os demônios também creem em Deus, e nem por isso serão salvos. Mas o que Tiago quer dizer com isso? Que há uma constatação pelos esses seres angelicais caídos, que Deus existe. Há uma compreensão disso. É um fato. Mas esse fato pouco muda a vida desses demônios, porque eles decidiram se rebelar contra Deus. Então, crer em Deus simplesmente não basta.
Aliás, é muito interessante isso, porque se você sair aí agora fazendo uma pesquisa, se as pessoas acreditam em Deus, a maioria vai dizer que acredita, embora o ateísmo está na moda. Né? O pessoal acha que é bonito falar que é ateu, né? E alguns ateu, graças a Deus, já viram? Tem muito disso daí. Mas é um modismo, nós estamos vivendo, a gente vive modismo de tudo, né? Não é só na moda. É também na questão do cardápio intelectual que está sendo oferecido aí em cada época. Temos que tomar muito cuidado com isso e muito discernimento com isso, porque também se utiliza a fé como um produto, né? E se vende produtos nas igrejas. É um pecado isso. Brincar com a fé alheia, brincar com a fé das pessoas, através de coisas que se vendem em nome da fé, que isso vai trazer como se fosse um amuleto da sorte na casa das pessoas. Temos que tomar muito cuidado com isso. Aliás, temos que ter a fé para poder discernir aquilo que é correto, daquilo que não é correto, daquilo que é verdadeiro, daquilo que não é verdadeiro. Bancroft chama a fé natural possuída por todas da seguinte maneira: a fé ou confiança, crença que todos os homens, em diversos graus, têm, o qual se fundamenta sobre o testemunho material e sobre evidência aparentemente digna de confiança. Então, existe sim pessoas que acreditam, por exemplo, no governo. Tem pessoas que acreditam, por exemplo, no médico. Tem pessoas que acreditam, por exemplo, no profissional tal. Por quê? Porque, em alguns momentos, esses profissionais deram razão de crença e de confiança, porque de forma efetiva fizeram alguma coisa de bom para aquela pessoa. Essa é a fé comum, aquela que você encontra nas pessoas. Você ouve a pessoa dizendo assim: não, pode contratar o serviço de fulano porque ele é de boa fé. Ou seja, ele é compromissado com a carreira profissional dele, com a atividade profissional que ele exerce. Então, nós encontramos essa fé nas pessoas, e realmente tem pessoas, aliás, nós temos alguns casos que tem gente que a gente contrata porque não é porque é irmão, não, porque às vezes tem irmão que decepciona, né? Porque acha que é irmão, aí pode não fazer tão bem feito, diz: olha, eu não posso ir, olha... Temos que tomar cuidado com isso também. Aliás, nós temos uma pessoa que faz os serviços mais sérios e pesados aqui na igreja, que não é um crente, mas, olha, ele é muito competente, responsável e sério, né, pastor? Pouco trabalho, aliás, quase nada de dor de cabeça temos tido com esse senhor que faz os serviços aqui na igreja, serviços pesados. Então, existem pessoas de fé, que têm fé, boa fé, pessoas comuns, que não necessariamente nasceram de novo. Porém, essa fé comum não provoca mudança espiritual. E aí, não é capaz de salvar. Então, nós temos que dar um passo a mais. Temos que romper a fé comum, essa crença comum de coisas, das quais existem e são boas, e partirmos para a parte da fé espiritual, a fé salvífica, a fé que salva. E a fé salvadora é uma ação de Deus em favor do homem, que o leva a confiar de forma irrevogável em Deus como seu Salvador pessoal. Ah, irmãos, essa fé está lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Volta aí algumas cartas, e você vai chegar em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, e essa fé aqui, ela vai fazer uma divisão muito clara da fé que acabamos de mencionar, que todo ser humano tem. A fé comum, todo mundo tem. Eu às vezes ouço alguns intelectuais dizendo que não nasceram com o dom da fé, mas não estão se referindo à fé comum, não, porque a fé comum todo ser humano tem. A fé comum, antes da gente ir para a fé espiritual, é aquela que faz com que cada um acorde, ao acordar no outro dia, levante e vá se preparar para o trabalho. Isso é fé. Quando a pessoa decide escolher uma profissão e se dedica a ela, isso é fé. Quando uma pessoa se envolve em alguma ONG, em alguma instituição, em alguma filantropia, é fé. A pessoa está acreditando que ao fazer aquilo vai ter X resultado.
Essa fé, irmãos, todos nós nascemos com ela. Mas a fé que é um divisor de águas, é essa que nós vamos ler agora em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha que interessante, essa fé não é a capacidade intelectual, física que você desempenha. Ela é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente que vem de Deus, e vem ao ouvir a palavra de Deus. Então percebam que essa fé que salva, ela é um presente de Deus, e é um presente dado a todos aqueles que querem acessá-la. Por quê? Porque é pela graça. Você não precisa ter dinheiro para comprá-la, para adquiri-la. Ela é pela graça. Interessante que é pela e não de graça, porque alguém pagou o preço, para que pudéssemos ser salvos pela nossa fé, como um dom que recebemos de Deus. Quem pagou o preço? O Senhor Jesus Cristo. Lá fora tem um ditado, né? Não existe almoço grátis, não existe salvação de graça, é pela graça. Isso quer dizer que alguém pagou o preço. Pois bem, irmãos, a salvação é pela fé, e essa fé em Jesus Cristo nos torna filhos. Olha só, todos também somos criaturas de Deus e com grandes privilégios, criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, dotados com o maior poder dado ao ser humano, o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, a capacidade de decisão, independente das circunstâncias. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas em João, abra comigo no Evangelho de João, volte aí agora um pouquinho mais, e nós vamos lá para o capítulo 1 do Evangelho de João, e nós vamos ler o versículo 12, onde nós temos a fé transformando criaturas em filhos de Deus. Agora é uma outra dimensão também, é um outro patamar que todos nós somos desafiados a considerar e a tomar essa decisão. Lá no Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, no capítulo 1 de João, nós temos o versículo 12 que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos nascemos criaturas, dotados de privilégios, bênçãos, mas para ser filho, precisa crer. É a fé em ação, na pessoa certa. É tão poderosa essa fé, que tem uma outra palavra que ela está fazendo aqui, parceria, que é a palavra poder. Poder é algo que você recebe e que você não tem em si mesmo. Você pode ter força, tudo bem, mas poder é sempre outorgado, é sempre recebido, porque a palavra poder aqui está ligado com autoridade. E autoridade, aí, por exemplo, a polícia militar é uma autoridade, que recebe, entre eles mesmos, os policiais, não, pelo Estado. E o que é o Estado? O representante do povo. Entenderam? Então, quando você... eu lembro de uma ilustração de um pastor, muito boa essa ilustração, do pastor Jay Adams. Ele fala o seguinte: quando você é abordado por um policial e ele está fardado, e ele fala assim, documento, você não fala para ele, eu quero ver o seu também. Posso vistoriar o seu posso vistoriar o seu? Eu também quero vistoriar o seu. E ainda você fala, não, mas antes de você fazer mais alguma pergunta, eu quero saber o seguinte: o senhor paga os seus impostos? O senhor está em dia? Como é que o senhor é em casa com a família? Seus filhos são bem criados? Você fala isso para o policial? Porque você não está lidando com a pessoa, você está lidando com o que ele representa. E o que ele representa? O Estado. Ele representa a lei, porque a ele foi dado a autoridade de ter uma arma na cintura, né? Ah, irmãos, esse poder aqui é mais ou menos isso. Quando você crê,
você recebe o poder de passar por uma transformação de criatura para filho. A fé que salva nos coloca nessa dimensão de filhos. Ainda aqui em João, olha só o capítulo 3, versículo 16. Esse é um texto bem conhecido, sabemos de cor, mas olha só que o que nós vamos ler aqui, que fala justamente da fé no Senhor Jesus Cristo, que nos livra da condenação e nos dá a vida eterna, é um amor dado por Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, até então estava livre, mas agora aqui é o condicional, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceberam que a fé nos livra da condenação e nos dá vida eterna? Crê em quem? Em Jesus Cristo. Olha comigo agora aí o versículo 36. Olha como termina esse capítulo. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quero destacar umas coisas aqui importantes. Primeiro, é no Filho e não no Filho e mais alguma coisa. Eu creio em Jesus Cristo e mais nisso e nisso. Eu creio em Jesus Cristo, mas se você crê em mais, você não crê nele. Porque não está dizendo em Jesus Cristo e mais, pode colocar o que você quiser. Eu creio em Jesus Cristo mais na minha mãe, no meu pai, na minha mulher, no meu filho. Não, é em mais ninguém, é exclusividade. Quem crê tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho, a ira de Deus sobre ele permanece. É ou não é um divisor de águas a fé salvífica? Essa é a fé experimentada por todos aqueles que creram em Jesus e nasceram de novo. Deixa eu ilustrar a diferença entre fé comum e fé salvífica, da seguinte maneira. Conta-se a história de um senhor analfabeto e que ele tinha um problema sério de coração e que ele tinha que tomar o remédio, o xarope, naquele horário certo, todo santo dia. E o remédio dele ficava separado no armário para não misturar com os outros remédios. Acidentalmente, alguém coloca um frasco muito parecido, só o escrito que dizia que era veneno para rato, junto com o remédio que o senhor precisava tomar para o coração. Deu o horário, o senhor analfabeto, abriu o armário, pegou o frasco com o veneno, crendo que era remédio. E ele tomou o veneno crendo que era o remédio. O que vocês acham que aconteceu com ele? Morreu ou não aconteceu nada com ele? Ou nem passou mal, porque ele estava crendo que aquilo era o remédio? Não responda. Não responda, calma. Isso aqui é retórica. Passou mal. Teve um problema sério. Por quê? Ele não estava crendo que aquilo era o remédio? Mas era? Não. Então não importa o tamanho da sua fé, se for na coisa ou na pessoa errada, não vai dar certo. Tem gente que tem fé além da conta, não resolve. Se for na pessoa errada, não vai produzir o efeito correto. Mas se a sua fé for pequenina, como eu disse no início, e aplicada à pessoa certa, faz a diferença. Entender a diferença entre fé comum, que todos creem, tem, mas que pode ser direcionada para coisa errada, não vai trazer coisa boa. Mas se você pega essa fé e entende que há uma fé maior, que é um dom de Deus, porque direciona você para Jesus Cristo, essa fé vai produzir o efeito esperado por Deus. Outro exemplo, o pastor Ernest Kraft, que é um pastor alemão, missionário aqui no Brasil, o irmão Francisco falou ali no São Judas, o pastor Ernest Kraft, não sei quantos conhecem aqui, ele evangelizava na Praça da Árvore, ele entregava folhetos ali, ele tem
vários folhetos que ele mesmo escreveu e que ele publicou e que várias igrejas usam, né, para o evangelismo. E ele um dia estava lá na Praça da Árvore evangelizando, acabou os folhetos dele, ele começou a fazer uma pesquisa. Ele perguntava para as pessoas se elas criam em Jesus. E ele vai dizer que todos os entrevistados disseram que sim. Até mesmo um jovem que estava vivendo na rua, lembra que o irmão Francisco contou aqui a história? Mesmo um jovem que estava vivendo na rua alegou que cria muito em Jesus. Mas enquanto o jovem falava, chegou a polícia para prendê-lo, porque ele tinha assaltado alguns comerciantes no dia anterior, e ele estava indo para a cadeia com toda a fé dele, entre grandes aspas, em Jesus. E aqui agora nós vamos introduzir a fé operante. Não é uma fé da boca para fora, é uma fé que te movimenta em direção àquele que é o alvo da sua crença, o Senhor Jesus. Pois fé operante é obter confiança ou manifestar compromisso. A confiança profunda em Deus nos leva a sermos heróis da fé. Lembra lá de Hebreus capítulo 11, que nós mencionamos apenas o versículo 1? Lá tem vários heróis da fé, que depois eu convido você a ler em casa com calma, para entender cada um de forma bem sintética, bem sinopse, né, de cada um desses heróis. E olha que interessante, o que eu quero dizer para os irmãos agora, que é o seguinte: a fé operante te move em direção àquilo que glorifica a Deus, aquilo que beneficia a sociedade e aquilo que edifica a sua casa. Não existe uma fé que não construa um ambiente favorável para as pessoas que estão ao seu redor. Não estou falando daquela pessoa que diz assim, quando está tudo dando errado para você, e diz assim, não, esquenta a cabeça não, vai dar tudo certo. Sabe essas pessoas assim? Está torcendo para dar errado, mas ela fala, vai dar tudo certo. Aquele sorriso cínico no rosto. Está vendo que se ela não fizer algo, para aquela pessoa não vai dar certo. Aliás, só vai dar certo quando você perceber aonde a pessoa está errando e disser, vamos fazer por aqui, olha, talvez aí não está dando certo, mas é aqui, quem sabe? Essa é a fé operante, não é a fé da boca para fora, fica assim não, fica triste não, vai dar tudo certo. Não, é aquela pessoa que se coloca ao lado e diz, o que eu posso fazer para te ajudar, para que dê certo? Ou aquela pessoa que vai dizer, olha, vamos conversar com fulano, acho que ele passou por isso, talvez ele tenha algumas coisas que ele possa nos ajudar, e principalmente te ajudar a entender o que você está passando. É a fé que te impulsiona a fazer alguma coisa, ou aquela fé que te impulsiona a colocar a mão no bolso e dizer, eu vou te ajudar, eu vou investir em você, eu quero ser o seu sócio nisso, pensando no mundo empresarial. Já assistiram aquele programa do sócio? Bem interessante aquilo, né? Mas o camarada é tão esperto que ele só coloca o rico dinheirinho dele naquilo que ele vê que é um sucesso, e que está sendo simplesmente o quê? Mal administrado, pela boa fé, às vezes, da pessoa, em confiar, em entregar, em não assumir responsabilidade. Está demais isso, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O ser humano está terceirizando tudo. Está terceirizando o filho, está terceirizando os negócios, está terceirizando o dinheiro, está terceirizando tudo nesse mundo. Nós estamos numa crise violenta. Quando o ser humano começa a terceirizar, fala, meu Deus, onde vai parar isso daqui? A fé, irmãos, não terceiriza, a fé assume o compromisso. Como nós vimos, a definição de fé operante é uma fé que nos leva a termos um compromisso com Deus, com a sua palavra, com a igreja, com a família, com as pessoas com quem nós trabalhamos. É essa a fé operante. Olha, deixa eu dizer aqui uma frase de um pastor, que ele observou o seguinte, sobre os heróis da fé. Ele vai dizer o seguinte, os heróis da fé, que está lá em Hebreus capítulo 11, não são heróis por serem muito abençoados, mas porque abençoaram a muito. Essa é uma fé operante. Sabe, você quer saber se você tem fé? Olha ao seu redor, a quem você tem sido uma bênção. Quem pode dizer para você assim, obrigado pela oração, pelo seu interesse, pelo seu cuidado, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua atenção, pela sua ajuda, pelo seu socorro.
Está certo que você pode fazer isso sem aparecer também, mas a questão é, você tem feito? Porque a fé, irmãos, nos leva a nos importarmos com os outros e a ajudá-los de alguma forma, a forma que está ao nosso alcance. Por sermos salvos, podemos operar uma fé que se importa, que socorre e transforma, sem separarmos a fé salvadora da fé operante. Porque tem gente que acha que se fizer vai ganhar o céu. Olha só, nós estamos lá, volta para Efésios novamente. Vamos voltar para Efésios, capítulo 2, verso 9. Como se pudéssemos comprar alguma coisa de Deus. Barganha com Deus não existe. Você não tem como barganhar com Deus. Olha só, Efésios 2, 9, que diz assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois as boas obras foram preparadas para nós, os filhos de Deus. Olha só, eu não sou salvo pelo que eu faço porque eu sou salvo. Versículo 10 de Efésios 2, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Isso aqui é poesia, irmãos. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Sabe essa expressão aqui? Somos feitura sua. Sabe quando nós nos tornamos pessoas bonitas, belas? Quando nós colocamos a fé em ação. A formosura está em pôr a fé em ação. É quando a gente acredita nas pessoas, melhor dizendo, é quando a gente acredita naquilo que Deus pode fazer pelas pessoas, mesmo quando as outras pessoas não acreditam e nem ela mesma. Essa é a fé operante. A fé operante é que move a onipotente mão de Deus em favor de seus filhos. Fé para a cura física, fé segundo a vontade de Deus, fé que opera maravilhas, fé onde todas as coisas são possíveis. A fé é um dos elementos necessários para a vida cristã. E aí eu quero então dar aqui uma série de 3 razões dessa importância. Hebreus capítulo 11, vamos até lá? Hebreus capítulo 11, a fé é um dos elementos necessários para a vida cristã. Sem fé não dá para viver o cristianismo. Hebreus 11, no versículo 6, nós encontramos o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para viver a vida cristã sem fé, sem esse mover no sobrenatural, olhando para aquele que é Senhor de tudo e de todos. Segundo, a vida em Cristo denota fé diária. Olha só, Romanos, nós lemos Romanos, mas agora vamos para Romanos capítulo 1, versículo 7, e esse versículo aqui nós vamos ler agora, é tão poderoso, que o Martinho Lutero estava lecionando na faculdade sobre Romanos, ele estava quase terminando a epístola com seus 16 capítulos, mas o coração dele estava nesse versículo aqui, porque ele achava até então que ele podia comprar o céu, com a dedicação dele, com a vida dele reclusa e com tantas privações. Irmão, quando o camarada descobriu que era pela fé, ele se libertou e teve uma vida tão produtiva que recentemente foi comemorado os 500 anos da Reforma Protestante. Mas olha só o que mexeu com esse homem. Romanos 1:7. Aliás, 1:17, perdão. Romanos 1:17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Talvez para quem tem em abastância isso não tem muito significado, mas para quem não tem nada, isso diz muito. E para Martinho Lutero, que tinha o suficiente e o que precisava, não era tudo, porque ele foi entender que, mesmo tendo, se ele não tivesse a fé que salva,
ele não poderia nem mesmo orar a Deus. E por último, a fé faz parte da tríade da vida cristã. Avança um pouquinho aí, vamos para 1 Coríntios 13, 13. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Olha só, o cristianismo está baseado nesse tripé. 3 coisas fundamentais da fé cristã. Nós vamos ler agora. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim, eu vou ler para os irmãos. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Tem mais uma informação aqui. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Ainda que o amor seja a maior entre a tríade de graças cristãs, a fé é a primeira e torna possível a recepção das outras. A fé pode fazer qualquer coisa que Deus pode fazer. Você crê nisso? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.